Você se sente inferior às outras pessoas? O sentimento de inferioridade pode bloquear muito a nossa vida. Porque a pessoa que se sente inferior, ela está sempre se colocando em uma posição inferior às outras pessoas, ela não se sente à altura. Não se sente à altura de estar com uma pessoa legal na vida amorosa, não se sente à altura de ganhar mais dinheiro, de ter sucesso, de alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Para se libertar do sentimento de inferioridade, é muito importante você entender e se perguntar o seguinte: quais momentos da minha vida eu me sinto inferior às outras pessoas? Tem pessoas que se sentem inferior com relação à sua aparência, com relação à sua personalidade, com relação à sua formação profissional, o seu trabalho. Então é importante você se fazer essa pergunta e prestar atenção no seu dia a dia em quais são os momentos, né? Quais são os gatilhos, quais são as ocasiões que liberam esse sentimento de inferioridade em você. A segunda pergunta muito importante que você precisa se fazer para liberar o sentimento de inferioridade é você se perguntar: qual a memória mais antiga que eu tenho de me sentir inferior às outras pessoas? Às vezes esse sentimento de inferioridade começou lá na infância, né? Através de muitas críticas e comparações dos pais, através de situações de bullying na escola, na infância ou na adolescência, situações em que você vivenciou algum tipo de fracasso, né? Decepções na vida amorosa. Então, pessoas que foram traídas, abandonadas, rejeitadas, a pessoa pode começar a acreditar: nossa, existe algo de errado comigo. Aquela pessoa me abandonou, me traiu, me deixou porque eu sou inferior, eu não sou tão bonita, eu não sou tão interessante. E tudo isso não passa de uma visão distorcida que você criou de você mesma, tá? Através das experiências que você viveu. E essa visão distorcida não condiz com a realidade. Mas quando a pessoa se sente inferior, ela se coloca numa posição inferior, ela começa a atrair situações que validam, né, esse sentimento de que ela é inferior às outras pessoas, tá? E aí, entendendo qual é a raiz do seu sentimento de inferioridade, utiliza o Ho'oponopono para liberar. Eu sempre ensino essa técnica dos meus cursos e também aqui, que é uma técnica havaiana, né, que você utiliza para poder liberar memórias negativas do passado que estão causando essa questão, por exemplo, do sentimento de inferioridade. Então, o que é que você vai fazer? Você vai sentar em um local confortável, fechar os seus olhos, fazer algumas respirações profundas e pensar nessas situações em que você se sente inferior às outras pessoas, situações do seu dia a dia, tá? E então você faz o Ho'oponopono, mentalmente ou em voz alta. Eu sinto muito por ficar me sentindo inferior às outras pessoas. Eu me perdoo por ficar me comparando com o outro, por ficar sempre me sentindo inferior às outras pessoas. Eu me amo e eu sou muito grata por me libertar de todas as memórias que geram esse sentimento de inferioridade em mim, tá? E aí você vai fazendo o Ho'oponopono por alguns dias, vai liberando, percebe como você está se sentindo, tá? E também muito importante limpar as memórias que você tem de ocasiões que causaram esse sentimento de inferioridade. Então, para isso, reflita por alguns dias, né? Como é que isso começou na minha vida? Quais foram as ocasiões, as situações traumáticas que eu vivi que pode ter gerado esse sentimento de inferioridade? E então, fecha os seus olhos, respira profundamente, pensa nessas situações que você se recordar, tá? Pode ser situações da sua vida adulta já, coisas recentes, coisas mais antigas, pode ser coisas da sua infância, da sua adolescência. E então, pensando nessas situações, você vai fazer o Ho'oponopono. Então, dando um exemplo aqui de pais muito críticos ou pais que comparavam com os primos, com os irmãos, isso pode gerar um sentimento de inferioridade. Então, eu sinto muito por os meus pais estar sempre me comparando com os meus irmãos, por exemplo, tá? Eu me perdoo por ter me deixado acreditar que eu sou inferior às outras pessoas, né? Por conta disso que aconteceu com os meus pais. Eu me amo e eu sou muito grata por me libertar de todas essas memórias de comparações que os meus pais faziam com os meus irmãos ou com os meus primos, tá? Eu sinto muito, eu me perdoo, eu me amo, eu sou grata. Se você estiver pronta para isso, se você estiver pronto para isso, você pode fazer o Ho'oponopono também para as pessoas que geraram, né, esse sentimento de inferioridade em você. Seja o seu pai, seja a sua mãe, alguém, né, que tenha passado pela sua vida aí um relacionamento amoroso, enfim. Então você pensa na pessoa e você faz o Ho'oponopono. Eu sinto muito por a gente ter vivido essa situação X, né? Você fala o que aconteceu. Eu te perdoo por ter gerado em mim esse sentimento de inferioridade. Eu te perdoo por você
ter ficado me comparando com os meus irmãos, né? Se você estiver fazendo para o seu pai ou para sua mãe, eu te amo, eu sou muito grata por me libertar dessas memórias negativas que eu compartilho com você, tá? Eu sinto muito, eu te perdoo, eu te amo, eu sou grata. Então você faz por alguns dias também, né, para as pessoas envolvidas nessa situação, nesse sentimento de inferioridade. Então assim, o Ho'oponopono não tem quantidades específicas, tá, que você deve fazer para poder liberar. Você vai fazendo até você sentir um alívio, e no seu dia a dia também, além de fazer o Ho'oponopono, né, você se desafiar a se enxergar de maneira diferente. Então assim, algo que sempre me ajudou muito é pensar na dimensão do universo, né? De onde você vem? Qual é a energia que criou você? Foi a fonte da vida, foi o Criador, foi o universo, né? Da maneira como você preferir chamar. Você veio dessa energia primordial. E será que essa energia que criou o universo inteiro, que criou você também, iria criar você inferior? Não é? Você não é inferior nem superior a ninguém. Você é única, você é especial. E pensar no universo, pensar na natureza, pensar nas belezas que nos cercam, nos ajuda a realmente se conectar com essa energia, com a nossa verdadeira essência, né? O nosso ego faz com que a gente esteja sempre se comparando, se colocando ali numa posição de inferioridade, sentindo que a gente não é bom bastante. E quando a gente se conecta com a nossa essência, com a nossa alma, com o Criador de tudo que é, com a fonte da vida, a gente consegue também entender, nossa, eu vim dessa mesma energia que criou galáxias, né? Não é possível que eu seja inferior. Isso é só uma visão distorcida que eu criei a partir dos traumas e circunstâncias que eu vivi. E aí, fazendo o Ho'oponopono para ir liberando, né, essas memórias, você vai conseguir se reconectar com a sua verdadeira essência e parar de ficar se comparando com o outro, né, parar de ficar se sentindo inferior, tá? Então, coloque em prática essas dicas, vão te ajudar muito. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo e compartilhe com as pessoas que você ama, que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. Gratidão!